Muito boa noite a todos. É um prazer, uma alegria estarmos juntos novamente para refletirmos nas coisas mais importantes da nossa vida. Hoje nós viemos falar sobre esse binômio saúde e doença que tanto mexe com as nossas vidas, né? Que é tão importante para todos nós. Os mais desavisados aqui podem pensar assim, mas eu não estou com nenhum problema de saúde. E eu vou perguntar, será? Será que não está mesmo? Será que nós sabemos o que é saúde? Será que um profissional de saúde sabe o que é saúde? Se um médico tiver que definir clinicamente o que é saúde e não puder falar que é ausência de doença, não puder fazer uma série de exames e falar assim, se os exames todos não apontarem uma doença, você está saudável, será que ele sabe definir o que é saúde? A Organização Mundial da Saúde, ligada às Nações Unidas, ela dá um conceito muito interessante de saúde. Ela fala que saúde é o completo bem-estar biopsicossocial e espiritual. Completo bem-estar biopsicossocial e espiritual. Quem achava que estava com saúde continua achando? Todos nós temos problemas de saúde e essa primeira constatação é fundamental para a nossa conversa porque coloca todos nós no assunto. Todos nós estamos dentro do assunto saúde espiritual. E para pensarmos nele, para pensarmos sobre a saúde do ponto de vista espiritual, já que nós não somos especialistas para falar da saúde física ou mesmo da saúde mental, a gente ousa falar que a saúde espiritual é da máxima importância. Porque a revelação dos Espíritos nos traz que todo problema de saúde física é uma decorrência de uma desarmonia espiritual, produzida nessa vida ou em vidas passadas. Isso quer dizer que sim, a saúde é a integralidade do ser, não há dúvida. Mas que desses fatores todos prepondera o espiritual. E a gente vai pensar o porquê. E para pensar saúde espiritual, como para praticamente tudo que a gente precisar do espírito, a gente deve recorrer a uma bibliografia básica. Felizmente muito conhecida de todos. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no Evangelho, ali está colocado que Jesus curou aparentemente um sem número de doenças. Dá a impressão que ele curou todo tipo de doenças, mas não. Nos Evangelhos, até pela época em que eles foram redigidos, mas há relatos nos Evangelhos de cura de 4 tipos de doença. E como Jesus nunca fez nada à toa, nenhuma palavra está colocada ali sem um sentido maior, é bem possível que, estudando essas doenças que Jesus curou, nós consigamos ver um pouco mais dicas importantes da nossa própria saúde. Vamos lá? A primeira coisa fundamental para estudar o Evangelho é uma dica dada pelo próprio Jesus, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, que a gente não se apegue às palavras, que não se apegue ao sentido imediato e aparente das situações. Ora, por exemplo, Jesus fala que ninguém deve colocar a lâmpada debaixo dos móveis. Será que precisa dar essa orientação? Vocês conhecem gente que coloca as lâmpadas debaixo dos móveis? Só se a pessoa for neurótica e achar que tem jacaré debaixo da cama, né? Mas
É claro que há um sentido oculto, um sentido profundo, espiritual na fala de Jesus. E nas 4 doenças, nós vamos ver e buscar nessa noite, pelo menos nos limites do que nós conseguimos fazer, no limite do tempo, esse significado mais profundo. 4 doenças, uma delas, que Jesus curou muito, segundo os evangelhos, é o atualmente chamado mal de Hansen, que naquela época era designado nos evangelhos como os leprosos. É uma doença que até hoje não tem cura e que Jesus curava. Que significado haverá na doença física? Que significado espiritual haverá na doença física mal de Hansen? É uma doença, todos vocês conhecem, acredito, que se manifesta através de manchas escuras na pele e que, num estágio mais avançado, começa a apresentar problemas, especialmente nas extremidades. É comum que as pessoas percam os narizes, as orelhas, os dedos. Ataca principalmente a aparência. As pessoas ficam com uma aparência muito difícil. Vocês acham que nesse momento, na nossa sociedade, nós temos uma certa obsessão pela aparência? O que vocês acham? Por exemplo, um jornalista com certa experiência ia falar para a gente que há 20 anos atrás, apenas 20 anos atrás, os jornais tinham 80% de texto, 20% de fotos. E as revistas também. E hoje, inverteu. As publicações têm 80% de fotos, 20% de texto esmagadinho ali entre uma propaganda e outra. E nós, nas nossas vidas? Hoje as pessoas morrem de selfie, vocês já perceberam isso? A pessoa chega na frente de um precipício e começa, não, tá bem aqui? Tá bem? Opa! As pessoas morrem em mesa de cirurgia plástica. Fica-se, às vezes, tão obcecado pela aparência, que a aparência fica feia. Todo mundo com bico de pato. Todo mundo com a mesma aparência. A minha interpretação do filme Batman, o primeiro, lá com Jack Nicholson, que o Coringa é representado com um sorriso permanente no rosto, um esgar facial representando o sorriso, é até uma crítica a essa obsessão pela beleza através da cirurgia plástica, porque as pessoas tem pessoas que hoje ficam sorrindo permanentemente. Se tiver que comunicar o falecimento da mãe, vai ter que sorrir. A aparência, a vaidade, a obsessão que nós temos pela beleza física, pela beleza aparente, o que ela tem feito nas nossas vidas. Isso parece ser um tema muito importante. Essa obsessão dá margem para uma série de doenças, uma série de desarmonias, que vale a pena a gente pensar a respeito disso. Um outro grupo de doenças que Jesus curava em grande quantidade eram os chamados, naquela época, paralíticos. Hoje os nomes falam de deficiência, pessoa portadora de deficiência, mas naquele tempo havia um grande número de paralíticos. E de novo, que será que Jesus quis dizer com paralíticos? Qual a mensagem que haveria para nós ao pensar nos paralíticos? Gosto muito de uma história de Haroldo Dutra Dias, um grande palestrista espírita, juiz de direito de Belo Horizonte, e que ele conta uma história assim, que um viajante estava fazendo uma longa viagem com seu automóvel e parou num posto de gasolina, e entre uma bomba e outra ele notou que tinha um cachorro deitado. Nada de muito diferente, mas esse cachorro gania alto, sofrido. Ele desceu do carro, aquele cachorro ganindo muito alto, ele se condoeu,
Mas estava todo mundo funcionando normalmente, ele foi tomar seu cafezinho, foi ao banheiro normalmente. Mas do cafezinho e do banheiro, ele ouvia o cachorro ganindo alto. Voltou para o carro dele e o cachorro ali, ele não aguentou. Chegou para o frentista e falou assim: escuta, o que acontece com esse cachorro? Não, moço, é que ele está deitado em cima de um prego. Aí ele falou: puxa, como assim, né? Por que ele não levanta? É que o prego está o suficiente para machucar, mas não está suficiente para ele se levantar. É claro que isso é uma fábula, nenhum animal faria isso. O único animal que faz isso é o ser humano. Quem nunca teve um amigo que reclamava, por exemplo, do casamento? Uma amiga falando mal do marido, um amigo falando mal da mulher, ou qualquer outra variação, porque hoje em dia casamentos, né? Aceita-se todas as possibilidades. Se você é desavisado e leva muito a sério, e você vai perguntar assim: ah, tá ruim assim? Por que você não larga dele? Não, também não é assim. Eu gosto. Como é que é? Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, mas eu gosto. E, por exemplo, a questão política. Tem alguém insatisfeito com a política no Brasil aqui nessa sala? Não? Todo mundo feliz com seus representantes, não é? Quantas pessoas aqui nessa sala estão fazendo alguma coisa de concreto para a melhoria da política no Brasil? Vamos lá, levantem a mão, por favor. O pessoal daqui da frente não sabe, tá? Mas eu não estou conseguindo contar, porque ninguém levantou a mão. Por que ninguém levantou a mão? Porque está doendo o suficiente para a gente se queixar, mas não está doendo o suficiente para a gente se mexer. Não é interessante isso? Nós somos cachorro? Mas talvez a gente seja paralítico. E quando Jesus encontrava um paralítico, como é que ele curava? Ele falava para os paralíticos assim: levanta e anda. Quando você tem um sobrinho, um filho, um neto que começa a andar e cai no chão, os pais, maus tios, maus avós, apavorados, falam: oh, coitadinho, fazem um drama, passam pomada no joelho, fala para ele ficar deitado o dia inteiro. Os bons pais, avós, tios, falam o que para a criança? Levanta e anda. Levanta e anda. O que será que Jesus está falando para a gente nas nossas crises, no nosso queixismo, na nossa briga com tudo? O que será que ele está falando para a gente? Eu acho que está falando a mesma coisa, porque nós estamos deitados no prego, a gente se queixa muito. Quem consegue passar um dia sem se queixar? De verdade. Não é difícil? A gente se queixa muito, mas não se mexe. Então, a paralisia, os paralíticos, talvez sejamos nós. A gente já chegou à conclusão de que as pessoas que estão obcecadas pela aparência são muitas. Os paralíticos são muitos. Que outro tipo de doença Jesus curava? No dizer evangélico, um terceiro grupo de doenças que Jesus curou muito, lá é chamado de os endemoniados. A palavra endemoniado não está em uso, não está em uso corrente para nós. Você ouve a palavra endemoniado, você lembra de que outra palavra? Endemoniado, você liga essa palavra com demônio. Ao falar a palavra demônio, a gente lembra do quê? Loja de artigos religiosos. Você chega assim, já na porta, já tem o bichão vermelho, com o chifrão, o rabo ali no meio. A gente já pensa no diabo, no cão, não é verdade? Sabe o que é demônio? A gente nem sabe o que é demônio.
A maioria dos evangelhos, os evangelhos mais antigos que chegaram, que sobreviveram até nós, eles estão escritos em grego. E demônio, em grego, tem o mesmo significado que lá nos relatos de Platão sobre Sócrates, onde Sócrates falava muito do seu daimon. E ele falava, o meu daimon me orientou para isso, o meu daimon me orientou para aquilo. Vocês acham que era o chifrudo? Não, era o guia espiritual dele, porque daimon em grego quer dizer simplesmente espírito. Simplesmente espírito. Eu gosto muito, acho muito hilário quando a gente encontra uma pessoa e fala que é espírita, a pessoa já se assusta. Você está vendo algum espírito perto de mim? Aí eu que não vejo nada falo, tô, só para a pessoa apavorar mais. E ainda pergunto logo depois, você acredita em anjo da guarda? Ah, acredito. Ele tem corpo ou não tem? Não tem, então é espírito. Está perto de você e vai ficar desde que nasce até que morre. Então todo mundo está sempre com o espírito perto. E Kardec, quando teve a oportunidade única na história de conversar com espíritos de luz, ele perguntou se os espíritos influenciam as nossas vidas. E a resposta foi, sim, frequentemente são eles que vos dirigem. Já chegamos à conclusão que quem é endemoniado? Talvez sejamos todos. Todos sofremos influência de espírito. E a partir do momento que você sabe que todos nós, a todo tempo, estamos sofrendo influência de espírito, surge a importante questão de que qual espírito está te influenciando? Ora, se você o tempo todo está sob influência de espírito, pelo menos o seu anjo da guarda, mas não só, você tem também espíritos familiares. Se você já teve 300 encarnações até agora, você teve quantas mães? Quantos irmãos? Quantas sogras? Não se apavora, calma. Suicídio coletivo não precisa ser hoje. Nós já tivemos muitos parentes, nem todos, é claro, gostam de nós, mas muitos. Nós temos muitos afetos no mundo espiritual. Como disse Paulo nas suas cartas, nós temos uma nuvem de testemunhas. Todos nós, o tempo todo, temos uma torcida organizada por você, lá em cima. Eu sei que também deve ter uma torcida contra, mas essa parte a gente não precisa lembrar, certo? Então tem uma parte, tem um bom pessoal lá torcendo a seu favor. E tem um pessoal torcendo contra. E a pergunta é, para que lado você tem puxado? Quem você tem convidado para a sua casa mental? Quem você tem convidado para a sua vida? Ah, não, eu canto lá no centro espírita. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mas Jesus não é arrombador de porta, certo? A gente fala para ele entrar em casa, mas a gente precisa abrir. E aí a gente precisa pensar, o que eu preciso fazer para ter bons espíritos? Para ter saúde espiritual na minha vida. Porque, sim, todos nós estamos sob permanente influência dos espíritos. Não só a nossa linguagem que fala que os artistas são inspirados. Ah, inspirados por quem? A Paula Fernandes, vocês viram aquela reportagem da Paula Fernandes? Uma reportagem polêmica, está no YouTube. Você coloca lá e você vai ver ela depondo, que é uma pergunta clássica que quem compõe música, os repórteres sempre perguntam sobre o processo criativo da pessoa. E perguntaram para ela, e ela falou assim, olha, tem músicas que eu tenho clareza que vêm espiritualmente. Aí o repórter falou, como assim? Como é que você sabe, tem certeza que vem espiritualmente? Porque eu acordo de noite e a letra e a música completamente prontas. E mais, segundo ela, tem palavras da letra que ela não sabe o significado, que ela precisa procurar no dicionário. Isso é, para ela, uma prova robusta de que vem por influência espiritual. Aquela música do Almir Sater, Ando Devagar Porque Já Tive Pressa, ele fala claramente que essa música, ele usa a expressão psicografada.
Ele fala isso. Isso quer dizer que todos nós, nas nossas boas e más ações, temos influência de espírito. Quem nunca viu uma reportagem sobre crime, tem poucas, mas uma ou outra tem, que o assassino, o estuprador, fala assim: eu ouvi uma voz falando na minha cabeça, pega esse, pega essa. Vocês duvidam disso? Que eles tenham ouvido vozes? Eu não duvido, porque nós estamos sempre sob influência espiritual, e por isso é que se torna importante nós entendermos a lei de sintonia, as leis que regem o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, porque se você está o tempo todo em ligação com eles, e eles frequentemente dirigem as nossas vidas, é melhor ser bem dirigido, concorda comigo? Não só na política, mas aqui também, espiritualmente também. Mas há um quarto grupo de doenças espirituais da máxima importância. Na verdade, acho que o maior número de curas promovidos por Jesus foi desse quarto tipo de doença chamado cegueira. A cegueira foi uma doença muito comum que Jesus tenha curado. De novo, a nossa pergunta da noite: que cegueira é essa? O que será que Jesus queria dizer ao abordar a questão da cegueira? Essa ele mesmo respondeu, não requer interpretação. Ele falou assim, dos homens e das mulheres, dos seres humanos, que eles teriam olhos, mas não veriam, teriam ouvidos, mas não ouviriam. Isso quer dizer o quê? Que nós, mesmo tendo olhos, não vemos. E isso dá um seminário, cá entre nós. Dá um seminário. É importante a gente pensar a respeito disso. Quem não teve uma colega, ou quem não teve a própria experiência na própria carne, de gostar de gente que não presta? Todo mundo chega para a pessoa e fala: sai dessa, tu entrou numa furada, foge. Tá, como é que é? Gastando vela com mal defunto. Em que pau tu tá amarrando teu burro? Sai dessa, pelo amor de Deus. E a pessoa fala: não, é uma ótima pessoa. Todo mundo vê e só ela não vê. Vocês nunca viram uma situação assim? Não precisamos entrar nos depoimentos pessoais, depois a gente deixa para... Pois é, a gente entra numas furadas também. Mas duas pessoas, dois torcedores de times opostos que estão se enfrentando, assistem o mesmo jogo e saem do jogo com uma certeza: o juiz roubou contra o time deles. Por quê? Porque quando a gente está apaixonado, a gente não vê a vida. Quando a gente está envolvido no interesse, no jogo do ego, a gente não percebe o que está acontecendo. Num acidente de trânsito, é muito comum que os dois lados acidentados saiam dos seus carros com a absoluta certeza que o erro foi do outro. No casamento também, no condomínio também, tudo quanto é lugar. Nessas recentes guerras políticas, especialmente na internet, os azuis têm certeza que os vermelhos são o pior do mundo, e os vermelhos também têm certeza que os azuis são o cão chupando manga. O que acontece? O que a paixão faz com a gente? Não é verdade? Será? A gente não se pergunta, a gente tem muitas certezas, e certezas movidas pela paixão, pelo um pensamento tomado pelo ego. Isso é muito perigoso. Deixar-se tomar pelo ego é muito perigoso. E aí a gente precisa pensar, então, afinal de contas, o que é a doença? Como é que ela se forma? No sentido espiritual, como é que uma doença, como é que um problema, um equívoco de uma vida retorna para essa vida na forma de doença? Como é que isso acontece? Importante a gente conhecer isso, gente. Porque os espíritos e o espiritismo mostram claramente isso. Nós não temos apenas um corpo físico, nós temos também um corpo espiritual no linguajar de Paulo. Paulo fala de que nós temos um corpo espiritual. No espiritismo se dá um nome específico, mas basicamente em cada doutrina você vai ter nomes para corpos espirituais. E você precisa entender
a natureza desse corpo espiritual, ele também é semimaterial, mas ele é muito mais quintessenciado e muito mais plástico, muito mais moldável pelo pensamento. Por ser muito moldável pelo pensamento, é que quem dá um tiro na cabeça não atinge apenas as células do físico, ele atinge também o corpo espiritual, deforma também o corpo espiritual. E isso é muito importante que a gente entenda essa lógica. Por que uma criança nasce com paralisia infantil, nasce com autismo? Muita gente no espiritismo acha que é Deus punindo. Nós que somos pais e somos mães, tios, avós, que já não admitimos mais essa ideia antiga de criar uma criança baseados o tempo todo na punição. A gente acha que dá para criar um filho baseado o tempo todo na punição? Claro que não. E como é que a gente imputa esse comportamento para Deus? Deus é pior que a gente? Não pode ser. Deus tem que ser muito melhor que a gente. E é claro que o que acontece é que nós deformamos o nosso corpo espiritual. Se você usa mal o seu cérebro, você deforma o seu corpo espiritual, especialmente na parte relativa ao cérebro. Se você tem problemas do coração, se você tem problemas do braço, se você tem problemas... Jesus fala isso pra gente. Se o teu braço foi motivo de escândalo, é preferível que você retorne sem o braço do que ele te faça cair novamente. E isso é claro pra gente. Se você tem um filho que se machucou com uma ferramenta, pegou uma ferramenta sua e se machucou, você vai deixar a ferramenta na mão dele até ele se machucar de novo? Não, é claro que não. Você tira e ensina. Depois pode até retornar. Papai do céu também não ia deixar a gente se machucar à toa. Nosso papai também zela e cuida da gente. E é claro que se você usa mal alguma coisa, você na outra vida pode ficar sem, mas não como punição, como consequência dos seus atos, simplesmente. O corpo espiritual no espiritismo também é conhecido, particularmente na sua corrente mais científica, como modelo organizador biológico. Por quê? Modelo organizador biológico. Porque o corpo espiritual molda o corpo físico na reencarnação. Como é que é? É uma forma de bolo. Se você tem uma forma de bolo quadrada, você pode tirar do forno um bolo redondo? Claro que não. O corpo espiritual, se ele foi deformado numa outra vida, ele vai ser tratado nos hospitais espirituais, de acordo com o merecimento, de acordo com as possibilidades. Mas não consegue ser completamente curado. A harmonia do nosso corpo espiritual depende da reencarnação, porque a gente vem com a nossa deformidade, e essa deformidade é transmitida para o corpo físico, e o corpo físico, nisso que a gente pensa que é o mal, que é a doença, que é o fim, ele está promovendo a cura do corpo espiritual. Gosto muito de uma história contada por Alberto Almeida, que ilustra muito bem isso que a gente está falando. Ele fala, Alberto Almeida é um psiquiatra do Pará, palestrista espírita, muito conhecido, muito importante, e ele trabalha eventualmente, quando é o caso, com regressão a vidas passadas. Não é para turismo. Todo mundo quer saber que rainha ou que rei eu fui, não é verdade? Isso é que herói eu fui na outra vida. Não, ele não trabalha com turismo espiritual, ele trabalha com terapêutica. E um amigo dele, também psiquiatra, pediu para que fizesse com ele, para que ele pudesse dominar a técnica, apenas para dominar a técnica. Deixa que nós vamos ver isso. Aí, na entrevista inicial, o colega falou que nesse momento da vida dele, ele tinha 2 eventos que ele destacava. O primeiro é que, depois de uma série de tentativas, a mulher dele estava grávida e eles estavam aguardando um novo filho que estava para nascer. E nessa mesma época, perturbou-se um pouco a vida dele, porque
saiu um câncer de pele a essa altura do peito, mas um câncer de pele superficial, que estava com cirurgia marcada, que ia ser extraído aquela malformação sem grandes complicações. Tá bom. Com esses dois relatos, ele fez a regressão. E a regressão, para quem não entende, fala assim, nossa senhora, para onde que o cara vai? Se nós tivermos 300, 400 vidas, para qual que ele escolhe? Fala a verdade. Não deve ser fácil. O inconsciente, a mente da gente escolhe aquele ponto em que hoje está mais complicado, aquele ponto que está doendo mais, aquele ponto que precisa ser resolvido. E esse médico se viu capitão de um navio. Capitão muito moço, e que foi até um porto da Europa, um determinado porto, e fez o que todos os marujos fazem depois de longas viagens, que eles chegam nos portos e vão para as zonas de meretrício. Ele foi, e depois pegou seus homens e foi embora, mas deu voltas e acabou, poucos anos depois, voltando para aquele mesmo porto. E compareceu à sua cabine uma prostituta, aquela com a qual ele tinha se relacionado, com uma criancinha do lado. E esse capitão optou pelo distrato, pela humilhação, pela violência física e verbal com relação àquela mulher que ousava perturbar o seu descanso. Só que ele pegou seu navio, foi embora de novo, só que a vida de novo dá voltas, e um pouco mais velho, ele volta para aquele mesmo porto e volta para refazer a sua tripulação, porque é normal para um capitão, morre um, sai outro, e ele precisa recompor a sua tripulação. E achou ali um jovenzinho ótimo. Todos nós já sabemos quem é o jovenzinho, é claro. E esse jovenzinho era tão inteligente, tão dedicado, que acabou se tornando seu imediato. Na hierarquia dos navios, o imediato é aquele que fica imediatamente abaixo do capitão. E foi ganhando a confiança dele de uma maneira fantástica, só que a confiança dele não era tão bem colocada assim, porque num motim da tripulação, a tripulação resolveu matar o capitão, e o assassino do capitão foi o imediato. O imediato cravou-lhe um punhal aqui, matando o capitão. Já no mundo espiritual, o capitão, ciente de toda a história, ciente de quem era o imediato, percebeu como ele mesmo tinha participado do seu próprio assassinato e, mais humilde, foi capaz de perdoar o seu filho. Uma história muito bonita. Mas eu acho que vocês já notaram que essa história de perdão não é assim, branco ou preto. A gente perdoa, mas não me aparece pela frente. Perdoa, mas não me convida para a mesma festa. Perdoa, mas se estiver andando numa calçada, eu pulo para outra. Não é assim que a gente perdoa? Pois é. Ele não. Ele perdoou profundamente, mas não 100%. Ele perdoou tão profundamente que, se aquela mágoa tivesse se instalado de uma maneira importante e não fosse dissolvida pelo perdão, ela voltaria na outra vida como um câncer, quem sabe, de pulmão, um câncer mais profundo, de mais difícil terapêutica. Mas ele tinha realmente perdoado grandemente, a ponto de só restar um nódulo, um veneno superficial que formou o câncer de pele. Vocês entendem o mecanismo? É um caso muito ilustrativo para a gente pensar saúde e doença espiritual e como é que se cura isso. Como é que se cura essas doenças? Qual é o grande remédio, então, da cura espiritual? Disso a gente aprende que o grande remédio ensinado por Jesus para a nossa cura espiritual é o perdão. O perdão o grande remédio, é o grande dissolvente das mágoas, dos venenos que a gente cultiva nas nossas mágoas, nos nossos
corpos espirituais e que se revelam no nosso corpo físico. Vocês acham que a gente está preparado para ingerir esse remédio do perdão? Ele é um remédio tão importante que a gente precisava aprender, precisava ter cursos sobre perdão. A gente precisava aprender a tecnologia do perdão. Gosto muito de uma outra história de Chico Xavier sobre perdão. Uma história muito conhecida, quem já souber vai ouvir novamente com as cores que a gente dá, né? Ele gostava muito de animais. Os amigos contam que ele fazia o evangelho no lar para animais, para os cachorros dele. E ele diz que os cachorros ficavam tudo ali, prestando atenção, só faltava fazer a oração de encerramento. Só que um cachorro, imagina, 90 anos de idade, sempre teve cachorro. Quantos cachorros esse homem teve? Fala a verdade. Um cachorro dele não tinha deitado em cima de um prego, mas ele ganhia muito no final da vida. Ele ganhia desesperadamente, porque ele tinha uma doença para a qual não se achou a cura, e uma amiga de Chico resolveu o problema dele dando veneno para o cachorro. Matou o cachorro de Chico. E aquilo deixou Chico Xavier especialmente perturbado, e a ponto de Emmanuel dar cartão amarelo, quase vermelho para ele. Falou assim: não dá mais para a gente trabalhar junto. Daí Chico: por quê? No seu peito tem uma gosma preta, fedorenta, não dá mais para o processo mediúnico, está prejudicado por causa dessa mágoa que você está carregando. Mas não tem jeito? Tem, sempre tem jeito. Você precisa dar um presente caro para a pessoa que matou o seu cachorro. Daí ele falou: não tem jeito não. Ela vem e mata meu cachorro e eu que vou dar presente para ela? Não, de jeito nenhum. Daí Emmanuel, com a sutileza que o caracterizava: é Jesus que está mandando. Bom, se é Jesus, vamos lá. E ele, com o salarinho dele, resolveu comprar a máquina de costura que aquela mulher queria, muito maior do que as possibilidades dele, teve que fazer em várias vezes, mas o fundamental é que ele percebeu que no momento que ele entregava a máquina de costura, um jorro de gratidão veio até o peito dele e dissolveu completamente a gosma, a marca, a capa preta e mal cheirosa que ele tinha instalado na alma dele. Isso foi o quê? A cura dele. Graças a isso ele continua a trabalhar 100%. É claro, isso é físico, não é um dever moral a necessidade de perdoar. O perdão não é um benefício para o outro. Muitas vezes nós falamos assim: se eu perdoar, o outro vai sair na boa. Não, o perdão é para você sair na boa. A justiça de Deus não depende de você. Ou você acha que Deus depende de você para fazer justiça? Tá mal o negócio. Não. Deus tem os seus próprios meios e Ele consegue fazer a limpeza da gente se a gente permitir, mas a responsabilidade do outro vai acontecer. O escândalo é necessário, mas ai daquele por meio do qual ele vier. Cá estamos nós, finalmente cientes de que nós temos problemas de vaidade, problemas com a estética, problemas com a acomodação, com a paralisia, temos problemas com a cegueira, porque apaixonados por nós mesmos não conseguimos enxergar as coisas como elas são, porque nós sofremos influências espirituais que nós mesmos atraímos para as nossas vidas e não sabemos enfrentar também. Vamos até uma casa espírita ou uma outra casa qualquer e achamos que vão limpar os nossos problemas espirituais. Claro que vão, o passe ajuda demais. Mas se você mantiver o mesmo padrão de pensamento, aquilo vai voltar. E a casa vai ter que fazer o passe 24 horas. Já imaginou? Será que vai dar certo? Então nós temos aqui a possibilidade em Jesus de, pelo perdão, aprendermos a nos renovar, a começar agora. Nós podemos pensar nas nossas mágoas, e esse é o convite desse final de conversa entre a gente. Escolha um só,
Não faz fila, porque senão perde foco, tá? Escolha uma pessoa que as coisas ficaram complicadas na tua vida. Fecha o teu olho, lembra dessa pessoa, mas lembra dessa pessoa bem, saudável, sorrindo. Banhe essa pessoa de luz. Dê um abraço nela. Agradeça pela certeza de que ela foi portadora de uma lição de Jesus. Porque se Deus permitiu, foi porque ela tinha um papel importante para que aquilo acontecesse. Abrace, aceite. Não porque a pessoa passou a estar certa, mas porque você entendeu que aquilo que aconteceu veio como um remédio amargo para a sua doença. Limpe-se. Desprenda-se do seu lixo espiritual e permita-se crescer, voar e se emancipar, porque você soltou os seus pesos e agora você está livre para a sua evolução. Muito obrigado, boa noite.